Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma semana dando continuidade a esse trabalho que nos propusemos aqui. Gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todos aqueles que ajudaram a trazer novos inscritos ao canal. Algumas pessoas tomaram praticamente como uma campanha e tivemos aí um crescimento significativo do canal, o que é muito animador. Como eu havia explicado no primeiro vídeo, eu não tinha nem a esperança de conseguir juntar 10 pessoas aqui, nem nada do tipo, mas estamos aí com o canal crescendo exponencialmente, e em especial o número de visualizações também crescendo bastante. É realmente muito bom ter tanta gente assim observando o nosso trabalho, acompanhando o nosso trabalho, algumas pessoas que acompanham bem de perto, que estão conseguindo ler o material à medida que estamos trabalhando com ele aqui. É realmente muito interessante isso. Enfim, queria agradecer essas pessoas que têm nos ajudado a divulgar o canal, e gostaria de dar boas-vindas a todos aqueles que inscreveram-se nessa semana. É realmente um prazer ter todos vocês aqui. E no vídeo de hoje a gente vai continuar ainda com o trabalho de Tassiano Sírio. No último vídeo eu acabei nomeando o vídeo apenas com o título do último capítulo que nós vimos, se eu não me engano, 3 ou 4 capítulos, não, 5 capítulos, desculpa. Mas é claro que o YouTube ele não nos permite colocar um título muito longo, e aí se eu fosse colocar o título de cada um desses capítulos não ficaria viável, né? Então eu coloquei apenas o título, digamos assim, daquele que eu achei mais importante na discussão e tudo. Bom, não sei. Enfim, acabei colocando o título do último. Alguma coisa parecida vai acontecer com o título deste aqui. Eu gostaria de discutir hoje alguns capítulos com vocês e vou escolher algum deles para utilizar como título do vídeo, tá bom? Bom, então vamos continuar a nossa discussão a partir de onde paramos no vídeo passado. Caso você não tenha visto, aconselho dar uma olhadinha antes, porque realmente o que vamos fazer hoje é uma continuação exata de onde paramos no vídeo da semana passada, tá bom? Então, nós paramos no capítulo 5 e vamos continuar a nossa interpretação a partir do capítulo 5. O capítulo 5 começava da seguinte forma: Deus existia no princípio, mas nós recebemos da tradição que o princípio é a potência do verbo. E fizemos então toda essa discussão a respeito da visão dos gregos em comparação com essa nova visão que os cristãos estavam trazendo, com toda essa novidade que estava sendo trazida. Bom, o capítulo continua então da seguinte forma: com efeito, o Senhor do Universo, que é por si mesmo o sustentáculo de tudo, enquanto a criação não tinha ainda sido feita, estava só. Mas enquanto estava com ele, toda a potência do visível e invisível, ele próprio sustentou tudo consigo mesmo, por meio da potência do verbo. Por vontade de sua simplicidade sai o verbo, e o verbo, que não cai no vazio, gera a obra primogênita do Pai. Bom, isso aqui foi o que estudamos na semana passada, e creio que com a explicação, ou as explicações que eu consegui coletar e trazer aqui para vocês, ficou fácil bom, ficou menos complicado de compreendermos esta passagem, não é isso? Bom, aqui, evidentemente, aqui é um canal em que expomos muito mais a ignorância do que conhecimento. Então, na verdade, o que eu faço é, sempre que encontro qualquer dificuldade no texto, junto o máximo de material que eu consigo achar a respeito, e faço um estudo em cima deles e tento trazer um resumo para vocês, né? A ideia justamente aqui é mostrar o processo de estudo daquilo que estamos analisando. Bom, então eu gostaria de hoje seguirmos ainda dando uma olhada na segunda parte deste capítulo, que na verdade é um capítulo contendo apenas 2 parágrafos, que se encontram nas páginas 69 e página 70. Então eu gostaria de rapidamente ler a continuidade
deste capítulo, porque nós vamos iniciar o vídeo de hoje a partir de um pequeno erro de tradução que ocorreu nesse parágrafo e que dificulta um pouco aqui o nosso entendimento, tá bom? Vou então tentar ler aqui para vocês. Sabemos que ele é o princípio do mundo, mas produziu-se não por divisão e sim por participação. De fato, o que se divide fica separado do primeiro, mas o que se faz por participação, tomando o caráter de uma dispensação, não deixa em falta aquilo de onde se toma. Da mesma forma que de uma só tocha se acendem muitos fogos, mas o fato de acender muitas tochas não diminui a luz da primeira, assim também o Verbo, procedendo da potência do Pai, não deixou sem razão aquele que o havia gerado. É assim que eu mesmo estou falando e vós me escutais, e certamente não porque a minha palavra passe a vós, eu fico vazio de palavras ao conversar convosco. Ao emitir a minha voz, eu me proponho ordenar a matéria que está desordenada em vós. Da mesma forma que o Verbo, gerado no princípio, depois de fabricar a matéria, gerou por sua vez ele próprio para si mesmo a nossa criação, também eu, regenerado à imitação do Verbo e compreendido que tenho a verdade, trato de organizar a confusão da matéria cuja origem participo. Com efeito, a matéria não é sem princípio como Deus, nem por ser princípio é igual a Deus em poder, mas foi criada e não foi criada por outro, e sim por aquele que é criador de todas as coisas. Bom, esta última frase nos traz então um pequeno problema que de tradução. Quando eu li a primeira vez eu fiquei sem compreender muito bem, e é justamente esta parte, né? Precisamos com efeito, a matéria não é sem princípio como Deus. Bom, isso nós entendemos, a matéria ela possui um princípio, quem não terá princípio será o Deus, né? Como já foi falado em duas passagens aqui na página anterior, no capítulo 4 e no início do capítulo 5. Então Deus ele não tem princípio, mas a matéria sim, ela terá um princípio, uma vez que foi criada por Deus. Então, com efeito, a matéria não é sem princípio como Deus. Nem por ser princípio é igual a Deus. Então, assim, nem por ser princípio, a matéria é princípio, ficou estranho isso, né? Então, nem por ser princípio é igual a Deus em poder, mas foi criada e não foi criada por outro, e sim por aquele que é criador de todas as coisas. Bom, então, o que foi que eu fiz? Eu fui em busca do texto original em francês, como aquele mesmo texto que eu indiquei para vocês no vídeo passado e que eu vou deixar na descrição deste vídeo novamente. Lá nós podemos ver, de um lado, o texto original em grego e a tradução francesa que foi utilizada pelos tradutores da patrística, tá bom? Bom, então, lá no original em francês, nós temos o seguinte: car la matière n'est pas sans principe ainsi que Dieu, et elle n'étant pas sans principe, la même puissance que Dieu, mais elle a été créée. Elle est l'œuvre d'un autre. Et elle n'a pu être produite que par le Créateur de l'univers. Então, uma tradução mais próxima disso aqui, né, seria algo do tipo: pois a matéria não é sem princípio, assim como Deus, e ela não tem, não sendo sem princípio, ou seja, ela possui um princípio, a mesma potência que Deus, mas ela foi criada, ela é obra de outro e ela não pode ser produzida que pelo Criador do universo. Então, veja bem, só fazendo aqui uma recapitulação. O que estava escrito é: nem por ser princípio é igual a Deus. Tá? Então, na verdade não sendo sem princípio, ou seja, ela tendo um princípio, tá? Ela não terá a mesma potência de Deus. Para que ela tivesse a mesma potência de Deus, no caso do texto aqui, né, se formos interpretar dessa forma, ela teria também que ser algo sem princípio, né, que, como não é o caso, ou seja, não, é Deus que não tem princípio, a matéria tem princípio, então ficou contraditório no texto em português. Eu creio que essa tradução ficou mais próxima do sentido original aqui do texto em francês. E bom, eu infelizmente continuo com aquele grande problema de não saber o grego clássico. O que eu fiz foi pegar o texto clássico e colocar no tradutor automático, e ele traduziu
uma frase muito próxima dessa que eu apresentei em português para vocês e muito próxima também, evidentemente, daquilo que está em francês. Mas essa semana eu vou criar vergonha na cara e começar a corrigir esse problema de não saber o grego clássico. Bom, então, findada esta parte, tá? Creio que o capítulo ficou mais claro depois disso. Gostaria de irmos então para o capítulo 6. Eu vou ler para vocês a primeira parte do capítulo 6. O capítulo 6 tem como título aqui na patrística, Cremos na ressurreição e no julgamento. Lembrando que estes títulos, salvo engano, não estão no grego original, tá bom? Ele está aqui, é coisa da patrística. Eu acho que no texto em francês também tem, mas é só vocês conferirem com o link que eu deixei aí embaixo, tá bom? Então, o que nos diz aqui o capítulo 6? Por isso, também cremos que acontecerá a ressurreição dos corpos depois da consumação do universo. Não como dogmatizam os estoicos, segundo os quais as mesmas coisas nascem e perecem depois de determinados períodos cíclicos, sem utilidade nenhuma, mais de uma só vez. Primeiramente, precisamos entender um pouco aqui do que ele está falando, né? Quem eram então os estoicos? Tá? Os estoicos são uma escola de filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio, na Grécia, em Atenas, no início do século III a.C. Então, era uma filosofia de eudaimonia. Né? Então, o que é eudaimonia? Eudaimonia a gente poderia descrever como sendo o estado de um ser habitado por um bom gênio, digamos assim, né? Por um bom gênio, um bom espírito. Bom, né? Significa bom, e daimon é espírito. Então os estoicos, eles acreditavam no universo organizado, já falamos um pouco disso também no vídeo passado, mas no sentido de que cada coisa tinha o seu lugar no universo, no sentido de cada coisa tinha a sua função dentro do universo. E, da mesma forma, o ser humano, o homem, ele também tinha a sua função dentro do universo. De modo que, o homem tendo o seu lugar natural, é natural também que, se ele souber o seu lugar natural dentro do universo, ele vai sentir-se bem, ele vai sentir-se feliz. Então, é justamente esse tipo de pensamento que define esse caráter eudaimônico dos estoicos. Então, o que o homem tinha que fazer era buscar entender qual o seu lugar, qual a sua posição dentro da realidade, dentro do universo, e a partir daí ele encontraria aquilo que, digamos, encontraria a sua felicidade, ou seja, ele estaria em harmonia com o universo, logo não surgiria nele nenhum sentimento de desagradável, porque, enfim, ele não estaria fazendo aquilo que, digamos assim, ele não gostasse. Na verdade, ele não estaria fazendo aquilo que ele não nasceu para fazer. Né? É fácil de explicar isso quando citamos alguém que apenas pelo salário realiza um trabalho que não gosta, comparado com alguém que o salário é pouco importante porque ele está fazendo realmente aquilo que ele gosta, ele faz por paixão. Né? Então, é essa a ideia que está por trás da filosofia de eudaimonia. Tá bom? Então, os estoicos ensinavam isso, né? Ensinavam que essas emoções destrutivas, elas vinham justamente de não se estar em perfeita harmonia com o cosmo, né? Com a vontade humana de estar de acordo com a natureza. E mais precisamente, ele está falando das ideias Tassiano está falando das ideias envolvidas por Crisipo de Solis, que foi um dos líderes da escola estoica. Bom, então quais são essas ideias que às quais ele está se referindo aqui? Ele está se referindo à seguinte coisa: os estoicos acreditavam que o universo era cíclico e que passaria por um processo que eles chamavam de conflagração, no qual tudo seria consumido pelo fogo e em seguida renasceria novamente. Então, eles acreditavam que o universo passaria por uma série de ciclos de criação e destruição, mas que o universo ele possuía uma alma divina e que essa alma divina, que nós podemos também associar, eles associavam um pouco ao Logos, né? Ele continha a semente de todas as coisas. Então, sendo esta alma do universo, tendo esta alma do universo
em sua posse a alma de todas as coisas, ela poderia então recriar todas essas coisas e partir para um novo ciclo do universo que depois se destruiria e que recomeçaria novamente, dando aqui a ideia aqui de um ciclo de plantação, né? Mais ou menos essa ideia aqui que a gente pensa aqui num primeiro momento. Bom, a ideia pode parecer um pouco boba, mas é preciso vê-la com mais seriedade, no sentido, por exemplo, que mesmo dentro da filosofia mais moderna, ela não morreu por completo, né? Claro que se nós pegarmos aqui, por exemplo, vou citar novamente a Gaia Ciência, de Nietzsche, um pouco dessa ideia aqui é retomada, novamente, numa das ideias mais digamos assim, mais complicadas do Nietzsche, que é justamente a ideia do eterno retorno. Então, vou ler só um trecho rapidinho aqui. Estou no aforismo 341, página 230. O maior dos pesos. E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes. E nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha e esse luar entre as árvores e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Bom, a ideia do eterno retorno não está apenas aqui em A Gaia Ciência, mas Nietzsche também a desenvolve no livro Assim Falou Zaratustra, e mais detalhadamente ele desenvolve naquilo que não chegou a ser um livro, que é A Vontade de Potência, que na verdade é uma coletânea de textos que Nietzsche acabou não fazendo nada com eles, e que foi montado esse trabalho que conhecemos hoje como a vontade de potência, tá? Ou a vontade de poder, depende de quem o traduziu. Bom, e o interessante de citarmos esta ideia que está sendo combatida aqui por Tassiano em Nietzsche, porque se está em Nietzsche, está no mundo moderno. E quero dizer, nos dias de hoje. Tá? É um filósofo extremamente lido, de modo que isso que o Tassiano está combatendo ali, no segundo século, continua aqui nos nossos dias atuais, né? O cristianismo traz, então, para o mundo grego mais uma novidade, que é justamente essa ideia de que o mundo não irá se repetir infinitas vezes, mas que sim, teremos uma única vez, e a partir daí vem o texto seguinte, que é a frase seguinte em continuidade aqui, eu havia lido antes. Totalmente acabados os tempos que vivemos, dar-se-á a reintegração de todos os homens por razão do julgamento. Então seremos julgados não por Minos ou Radamante, antes de cuja morte, como dizem os mitos, nenhuma alma era julgada, mas o juiz é o próprio Deus que nos criou. Bom, essa ideia de Deus como juiz também não é nova dentro do cristianismo, então Tassiano não traz isso no seu tratado, na sua obra, como uma novidade, ele traz como uma novidade para dentro do mundo grego, né? Mas novidade no sentido que ele está dialogando diretamente com os gregos. Bom, essa visão que ele apresenta aqui, nós podemos comparar, evidentemente, com a visão dentro do catolicismo moderno. Bom, o que nos diz, então, o catecismo da Igreja Católica? Lembrando que eu utilizo esta versão, então eu não tenho como fazer, infelizmente, uma referência ao catolicismo de vocês. Mas basta vocês procurarem sobre ressurreição no índice final, e acredito que vocês vão chegar na mesma passagem. A Igreja ensina que cada alma espiritual é imediatamente criada por Deus, ela não é produzida pelos pais. Ela nos ensina também que ela, no caso a alma, é imortal. Ela não perece quando da sua separação do corpo na morte, e se unirá de novo ao corpo na ressurreição final. Bom, observamos aqui então que o que encontramos em Tassiano não difere daquilo que temos no catolicismo moderno, tá bom? Bom, a seguir nós temos o capítulo 7, cujo título é a obra
do Verbo, criação dos homens e dos anjos. E o que a gente já pôde perceber até aqui é que essa obra é um emaranhado de ideias, o que dificulta avançar rapidamente dentro desta obra, como nós fizemos com mais tranquilidade em obras anteriores. Eu realmente peço desculpas por gastar tantos vídeos assim com ele, mas, como eu disse, foi uma das obras que me trouxe mais dificuldade, então eu gostaria de expor todas essas dificuldades aqui para vocês, justamente na tentativa de tentar ajudá-los durante a sua leitura, tá bom? Então, no presente capítulo não é diferente, mas aqui ele vai explicar que Deus criou todas as criaturas, homens e anjos livres, de modo que o bem deve ser a busca de todos. Então, desse modo, o mal ele pode ser castigado de forma justa, pois aquele que se tornou mal, tornou-se mal por sua própria culpa. Vou ler a passagem que o livro traz explicitamente a esse respeito. Entretanto, o Verbo, antes de criar os homens, foi artífice dos anjos, e algumas criaturas foram feitas livres, sem ter em si a natureza do bem, que não existe senão em Deus, mas que se realiza através dos homens graças à liberdade de escolha. Desse modo, o mal é castigado justamente, pois se tornou mal por sua própria culpa. O justo é merecidamente louvado por suas obras, pois não transgrediu a vontade de Deus, embora por seu livre-arbítrio pudesse fazer isso. Essa é a nossa doutrina sobre os anjos e os homens. Bom, aí ele vai continuar aí explicando sobre a queda dos anjos e justamente sobre a expulsão do homem, quando o homem torna-se então mortal, devido sucumbir à tentação do demônio, que tem então como castigo, né, tornar-se um ser mortal. Só que ele faz isso de uma forma, digamos assim, menos clara como aquela que nós encontramos em Gênesis. E depois no capítulo 8, em que ele vai falar sobre o título é Contra o Destino dos Deuses, ele vai fazer com a mitologia o mesmo que havia feito com a filosofia. Então, aqui poderia muito bem ter como título Zombaria contra, contra os deuses, né? Porque o processo que ele utiliza é o mesmo que nós descrevemos, que ele utilizou para atacar a filosofia grega. Ele vai fazer a mesma coisa com a mitologia. Ele vai sair atacando de uma por uma. Da mesma forma, ele cita uma frase depreciativa sobre essa divindade aqui, sobre a outra ali, e não passa disso. Com cada frase ele ataca cada um, fazendo simplesmente uma grande zombaria, como ele fez com a filosofia. A leitura do capítulo é extremamente enfadonha, mesmo porque eu creio que mesmo para aquele que seja um estudioso da mitologia grega, ele não vai se sentir muito atraído pelo capítulo, em especial porque o estilo de escrita de Taciano não chega a ser um estilo, digamos assim, elogiável. Realmente ele não dispõe de grandes ferramentas retóricas para aprender ali o leitor, né? Compreende-se o que ele está tentando fazer, né? Mas do meu ponto de vista não parece que ele foi bem sucedido nesse aspecto. E no capítulo seguinte, no capítulo 9, né, cujo título é Somos Superiores ao Destino, inicia-se então a exposição da demonologia de Taciano, que vai até o capítulo 16, tá bom? É que ele inicia atacando a associação da religião grega com os animais, essa associação que a gente via, por exemplo, também nos egípcios. E, é claro, isso não vai ficar claro, porque que ele tá, não vai ficar claro essa leitura, porque como ele estava dentro da cultura, ele não explicou isso muito bem no texto. Então, desculpa, aqui nesse capítulo 9 ele também não foi, digamos assim, um escritor bem sucedido nesse aspecto. Tá? Ele já estava dentro da cultura, para quem estivesse lendo aquela carta, compreenderia do que ele estava falando, mas com o passar do tempo isso ficou um pouco nebuloso, tá? Mas ele está justamente falando a respeito disso. E só entendi que era sobre isso porque, coincidentemente, eu estive esses 2 últimos dias estudando a respeito desse assunto, e aí eu fiz a referência apenas porque tive essa sorte, tá bom?
No capítulo seguinte, ele vai fazer uma crítica também semelhante às mesmas críticas que ele fez contra a filosofia, e essa primeira parte da mitologia, ele vai fazer o mesmo tipo de crítica, o mesmo tipo de zombaria a respeito da metamorfose dos deuses gregos. Então ele vai citar cada uma das vezes em que o deus grego se metamorfoseou em algo para conseguir o que queria, que é aquela característica básica que nós temos dos deuses gregos, que faz com que a mitologia seja tão curiosa de ser lida, né? Bom, então, essa estrutura que ele utilizou, é claro, não sabemos quão ele conseguiria fazer algo melhor, não temos acesso a outros textos dele, mas que demonstra aqui realmente um escritor que não tem um controle muito grande da escrita, né? Então, ele não consegue convencer ao leitor moderno e acredito que também não convenceria a um leitor culto da época. Então, não sabemos a quem ele está dirigindo esse documento, como eu já tinha falado no primeiro vídeo a respeito de Tassiano, então não sabemos se ele está utilizando isso aí muito mais como um texto que ele vai entregar aos que já são convertidos, ou se ele com isso está tentando retirar os últimos resquícios de crença que haveria na mente desses novos convertidos, ou se realmente ele estaria utilizando o texto para tentar trazer outras pessoas para o cristianismo. Eu creio que se for este último caso, bom, é difícil julgar o sucesso do trabalho, né? Principalmente pelo fato de que, como restou, então ele teve a sua importância. Então ele deve ter servido com o propósito que foi criado, porque foi um texto que conseguiu sobreviver, né? Bom, o capítulo 12, por sua vez, ele traz algumas ideias mais complicadas, não sei se por erro de tradução, mas eu vou precisar estudar com mais detalhe esse capítulo. O vídeo dessa semana foi um pouco menor que o da semana passada, eu peço desculpas, tive uma semana muito atarefada e acabei não conseguindo avançar muito no livro o quanto eu gostaria. Mas semana que vem eu vou estar um pouco mais livre, aí vou conseguir, espero eu, concluir esta obra. E finalizamos aí este grupo de vídeos que fala a respeito da obra de Tassiano Sírio, Discurso contra os Gregos. Contudo, eu creio que esse é o modelo que a gente vai adotar daqui para frente, né? Eu gostaria sempre de tentar, à medida que o texto permitir, expor cada problema que eu encontrar no texto, que é justamente o princípio aqui do nosso canal, né? Justamente fazermos essa leitura em conjunto e trocarmos ideias sobre as dificuldades que encontramos no texto, passagens obscuras ou passagens que precisamos de uma pesquisa para nos auxiliar a compreendê-lo com toda clareza, tá bom? Bom, eu gostaria de finalizar o vídeo agradecendo a todos os inscritos do canal, é realmente muito interessante ter tanta gente participando aqui desse trabalho e agradecer àqueles que, por mais que não estejam inscritos, estão visualizando nossos vídeos. Nós temos aí um número de visualização maior do que o número de inscritos e é realmente muito interessante isso, é muito gratificante. Gostaria de ter feito um vídeo especial esta semana, um vídeo até mais longo, mas infelizmente coincidiu com um período em que eu estou muito atarefado e que não consegui avançar muito no estudo da própria obra, tá? Lembrando que agora eu cheguei numa parte em que eu não havia lido ainda, então eu estou realmente lendo a cada semana e tendo que enfrentar todas as dificuldades que aparecem no texto. E, mais uma vez, como eu já havia dito, eu moro numa cidade do interior, então até o acesso a grandes bibliotecas para me ajudar nessas leituras é limitado, né? Então não tenho como avançar com tanta velocidade quanto eu gostaria. Mas enfim, por outro lado também ajuda aqueles que também não têm muito tempo e que estão acompanhando o nosso trabalho, lendo também as obras. Eu sempre deixo aí no fim de cada vídeo o link de cada um desses, do material que a gente utiliza em cada vídeo.
E aconselho, sim, tente comprar em um volume por vez, se não puder comprar a obra toda, e vá acompanhando nosso trabalho, vá deixando suas dúvidas aí, porque muitas vezes eu passo por um texto que para mim ficou claro e que talvez tenha sido só um engano, e que você, ao ler, né, ao ler aí por sua vez, percebeu que estava muito mais obscuro do que eu imaginei, né? E aí a gente vai trocando essas ideias, tá bom? Bom, peço desculpas mais uma vez, realmente estou numa semana de muito cansaço, muita correria, mas semana que vem, com fé em Deus, estaremos finalizando essa obra, tá? E iremos passar para a Atenágoras de Atenas, né? Daqui a pouco estaremos terminando aí o volume 2 e adentrando finalmente no volume 3, tudo bem? Bom, um grande abraço para todos, que Deus abençoe, uma ótima semana e até semana que vem.